Então, hoje nós iremos falar sobre como os problemas da cadeia de abastecimento contribuem para a inflação. Sexta, 1/3/2024, 17 horas. Conhecimento e poder.eadplataforma.app/register, 15 dias gratuitos. Muito obrigado ao apoio da Garimpos Joias, que está com a gente, né, há quase 6 meses já. Muito obrigado pelo apoio. E vamos às informações que nós preparamos para hoje. Período de 2020 a 2022. Todo mundo sabe o que aconteceu. A pandemia quebrou a cadeia de abastecimento de suprimentos, causando a falta de mercadorias e alta inflação devido à enorme emissão de moeda. Então, nós explicamos, inclusive, como que se desenvolveu esse processo inflacionário no mundo. Nós tivemos muitas lives sobre economia. O Conhecimento Play está repleto dessas lives, né? Então, é bem interessante você entrar e visualizar essas lives para ter uma compreensão maior, né, nesse sentido do que aconteceu entre o período de 2020 e 2022. Tem muitas lives no Conhecimento Play. 2021 nós tivemos, então, o início da guerra da Ucrânia, Estados Unidos e OTAN versus Rússia. As sanções contra os russos impulsionaram o fim da energia barata na Europa. Ponto. E não tem volta. É daí, ladeira abaixo. As interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho tornaram-se o ponto focal das preocupações da cadeia de abastecimento no início de 2024. Então, como vocês podem perceber, se você voltar lá atrás, bem lá atrás mesmo, lá no Congresso de Viena, avançando até a direção da criação da Liga das Nações, Primeira e Segunda Guerra, e aí você vai avançando com os vários tipos de situações que surgiram no mundo, você vai percebendo que a coisa toda vai ladeira abaixo. Só que existem ciclos dentro desse processo. E entender os ciclos nos mostra muita coisa. É bem relevante. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Aqui é um detalhamento, né, dos acontecimentos. Então, 2020 e 2022, a energia e alimentos foram os principais elementos inflacionários daquele período. Depois, quando em 2021 começa a guerra da Rússia contra a OTAN e Estados Unidos, basicamente é isso. Gasodutos sofrem sabotagens e o GNL ganha força no mercado global, custando até 5 vezes mais do que o gás barato dos gasodutos. Interesse das duas potências, Estados Unidos e Rússia, porque Estados Unidos é primeiro em GNL, Rússia é segunda, China terceiro lugar, revendendo esse GNL dos Estados Unidos e da Rússia. E aqui, depois, em relação ao Mar Vermelho, riscos de escalada da guerra podem chegar ao Estreito de Hormuz e paralisar 30% do fornecimento de petróleo mundial. Esses cenários somados nos colocam, se você for pegar a tabela da FAO, inflacionária, o index da FAO, nós já mostramos algumas vezes em algumas lives aqui da rede, você vai perceber que de onde estava o patamar do preço dos alimentos e onde está agora. E como ele não vai retornar, e nós já avisávamos que não ia retornar, a coisa toda já está numa altura muito grande, esse processo inflacionário. Claro que tem altos e baixos, claro que há recuos, mas esses recuos nunca voltam ao patamar original, então sempre sobe, sobe, sobe. Pois bem, pedidos acumulam-se, empresas e indústrias têm dificuldade de atender a demanda, período de 2020 a 2022. Dificuldade em encontrar mão de obra que atenda às necessidades de produção, já somando o período de 2020 a 21 e 22. Desafios de transporte, incluindo um reforço de tráfego marítimo em alguns portos e uma escassez de caminhoneiros para transportar mercadorias de longas distâncias. Esse cenário todo está entre 20 e 22, certo? Todo mundo testemunhou isso, todo mundo viu isso nas nossas lives, a gente apresentou esse material todo. Aí a gente pegou e foi observar todo o processo do desenvolvimento comercial no mundo. Então, pegando de 1870 a 2021, nós temos aqui as fases. Então, nós temos a fase da era da industrialização, foi um período em que o comércio global foi dominado pela Argentina, Austrália, Canadá, Europa e Estados Unidos. A era entre guerras, né? A era entre guerras testemunhou uma inversão dramática da globalização. Esse é um ponto interessante. E isso aqui eu enfatizei em azul para mostrar para a audiência o seguinte: estamos exatamente no mesmo período, nós estamos no processo cíclico, nós estamos voltando à desglobalização. Desglobalização que nós já falávamos em 2021, né? Que o mundo ia desglobalizar. Nós fizemos uma live explicando isso, que o mundo ia entrar no período de desglobalização. As pessoas não acreditavam na época, assim como não acreditavam em muitas coisas que a gente falava. E aí estamos, indo em direção à inversão
da globalização para a desglobalização. E por quê? Devido a conflitos internacionais e o aumento do protecionismo. Exatamente o que está acontecendo agora. Aumento dos conflitos e que vão escalar para conflitos maiores, que vão se tornar grandes guerras em áreas regionais, e protecionismo dos países que, devido à desglobalização, começam a desenvolver processos internos dentro dos seus países e criam processos de proteção para o seu mercado interno. É exatamente para lá que nós estamos indo novamente. Já estamos a caminho, na realidade. Apesar dos esforços da Liga das Nações para promover a cooperação multilateral, o comércio tornou-se regionalizado. Qualquer coincidência é mera especulação, não é? Após a imposição de barreiras comerciais discriminatórias e a divisão padrão ouro em blocos monetários. E não é o que nós estamos vendo, unipolar e multipolar, blocos que estão sendo criados nesse momento, que estão se dividindo, e nós temos aí, então, o rei do norte com o seu processo multipolar, nós temos o rei do sul com o seu processo unipolar. Tudo isso está acontecendo agora exatamente no período entre guerras que nós vivemos entre 1914 e 45. É exatamente o mesmo cenário. E olhem o tempo lá, 31 anos. Se a gente observar o que vem aí e o tamanho da destruição que vem aí, se não houvesse o Armagedon, a coisa iria levar muito mais tempo. Eu imagino que mais de 50 anos, não é? E se você entender que esse mais de 50 anos vai criar um abismo entre o sistema da elite, da estrutura mundial de poder e das pessoas, você já tem aí uma compreensão de como seria o mundo num futuro onde não houvesse uma intervenção do nosso Criador. 1945 a 1980 era Bretton Woods. Começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e foi marcada pela criação de novas instituições internacionais, como o FMI, Banco Mundial, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, a OMC, né? Temos aí outras organizações em torno de um processo de desenvolvimento de controle e monitoramento global. Nasce já ali, junto com o Bretton Woods, nasce ali já com a FERA, né, em 45. No caso da FERA, que nasce em 45, mas o Bretton Woods é mais à frente. Com a emergência dos Estados Unidos como potência econômica dominante. Isso é um fator que a gente sempre explicou na rede. É interessante, o livro de Daniel 2, né, de 41 a 44, ele fala da estátua, e essa estátua que tem representação ali, Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia, Roma, e por fim, a última potência mundial no mundo fragmentado, que é os pés da estátua, e ali é o fim. Então ali é o Armagedon, ali é onde o Criador destrói a potência mundial, porque nenhuma nação vai fazer isso. E aí o que é interessante nesse ponto? Esse ponto aqui. Porque as escrituras escrevem que a nação, a última nação, a potência mundial nos dias finais, ela reinaria por pouco tempo. Ela seria frágil e, ao mesmo tempo, ela reinaria por pouco tempo. E os Estados Unidos se tornam uma potência mundial, de fato, após 1945, após a fundação das Nações Unidas. Ali, os Estados Unidos, após a guerra, se torna uma nação dominante. Dominante por conta da moeda, dominante por conta do seu poderio militar, dominante por uma série de fatores, influência política e influência militar e tudo mais. Então, isso é interessante de ser observado, né? Que a proximidade da tribulação tem a ver com um período de tempo, de uma timeline totalmente possível de ser observada. Então, não há coincidências aqui, há evidências. Então, o período de tempo de reinado da potência mundial, período de tempo de reinado do oitavo rei, que é as Nações Unidas, período de tempo de dominância dessa potência mundial, o fato de surgir o rei do norte dentro do cenário dos dias finais, indo em direção ao rei do sul, num confronto criado pelo Criador e não pelas nações, porque elas cooperam entre si, né? Elas desenvolvem o projeto juntos, né? Então, essa coisa toda é totalmente visível para quem está atento ao que está acontecendo. Por isso que é tão perceptível a realização da profecia de Ezequiel 38, de 1 a 6, a execução da profecia de Daniel 11:40 e 11:44, a gente está testemunhando isso agora. Então, isso demonstra, essa somatória de eventos todos, demonstram que a gente está muito perto da grande tribulação. O dólar americano, atrelado ao ouro, né, tornou-se o eixo do sistema, como outras taxas de câmbios indexadas ao dólar. E a gente, inclusive, traz aqui um retrato, porque nós mesmos, né, lá no começo da rede, lá no começo mesmo, o vídeo número 6, por exemplo, falando do colapso da moeda americana, não existe essa possibilidade. Não nos próximos 100 anos.
e não vai chegar até 100 anos. Então, a gente observando a dominância do dólar, olha só, aqui é o dólar, o que você está vendo em vermelho é o euro, né? E o que você está vendo em amarelo e azul, você tem o ien japonês e a moeda chinesa. Vejam que não tem a menor possibilidade, e as pessoas continuam na dialética de que a Rússia pode derrubar a potência mundial, de que a China pode derrubar a potência mundial. Isso não existe. Isso só existe nas pessoas que não têm conhecimento. Não, mas não tem a menor possibilidade. E dentro dessas condições, a gente observa que grande parte das transações mundiais, elas são feitas em dólar. Em dólar. Então, e o SWIFT, que é onde há um ataque maior, né, por parte da China e da Rússia, onde os Estados Unidos começa a perder força, ainda assim não é uma ameaça para a dominância que existe do dólar sobre o comércio mundial e sobre o mundo, não é? Então, isso é uma ilusão, isso não existe. Essa possibilidade é remota. E se acontecesse essa inversão, ela aconteceria ao longo de 100 anos ou mais. Então, tecnologia quântica, mais de 100 anos é a previsão da própria indústria. Dominância, a perda da dominância do dólar, mais de 100 anos, com toda certeza. Né? Então você tem sérios, a potência mundial sendo derrotada como potência militar, esqueça isso. Então, esses 3 pontos já deixam claro que a potência mundial nos dias finais é a potência mundial que vai estar reinando sobre o sistema. Tá? A recuperação pós-guerra e a liberalização comercial levaram à rápida expansão da Europa, do Japão e das economias em desenvolvimento. Os controles de capitais foram gradualmente relaxados em muitos países. Mas a política fiscal e monetária expansionista dos Estados Unidos, impulsionada pela necessidade de financiar despesas sociais e militares, acabou por tornar o sistema insustentável. Então, o que tornou os Estados Unidos o que ele se tornou foi a moeda. E a exportação da inflação para outros países. Foi basicamente isso. Vamos emitir moeda para caramba e vamos mandar para fora. E aí a galera toda adquirindo essa moeda e os Estados Unidos virando uma potência mundial, 75 trilhões de dólares sendo negociados somente no SWIFT e tudo isso passando pelos bancos americanos. Então tem uma série de coisas que fizeram com que os Estados Unidos se tornasse o que ele se tornou. Em 74, os Estados Unidos acabaram com convertibilidade de dólar-ouro e muitos países mudaram para taxas de câmbio flutuantes. A liberalização de 1980 a 2008, onde aqui 2008, veja que interessante, a subprime. Aqui acontece a subprime, que faz um estrago em 2009 e aí 2010 o mundo já não é mais o mesmo. A era da liberalização assistiu uma remoção gradual das barreiras comerciais nas grandes economias de mercado emergentes, incluindo a China, e níveis sem precedentes de cooperação econômica internacional. Por quê? Porque grande parte do mundo transferiu as suas indústrias para a China. E nem isso fez com que a China se transformasse em uma potência mundial, porque a renda per capita dos Estados Unidos girando em torno de quase 12 mil dólares e a renda per capita da China girando em torno de 5 a 6 mil. Então não tem nem comparação em termos de mercado, em termos de tamanho, de dinheiro, volume financeiro, o que acontecia dentro dos Estados Unidos com o que acontecia em qualquer lugar do mundo. Não é? Então, esse processo aconteceu incluindo a integração do antigo bloco soviético no sistema econômico global, no SWIFT. A liberalização foi responsável pela maior parte do aumento do comércio nesse período. A Organização Mundial do Comércio, criada em 95, tornou-se a nova instituição multilateral que supervisionava os acordos comerciais e facilitava negociações e resoluções de litígios. Na realidade, a OMC não é nada disso. A OMC é uma grande, digamos assim, chantageadora do sistema, uma grande sabotadora do sistema, fazendo com que países se ajoelhassem mediante as ações da OMC para que ela aceitasse situações como, por exemplo, vou dar um exemplo, codex alimentários sendo colocado dentro daquele país que estava relutante a aceitar o envenenamento da sua população, vamos colocar assim. Então vai a OMC lá e cria processos de sanção. As sanções que se desenvolvem no mundo têm a mão da OMC. Então é interessante, né? A conversão terapêutica é feita pela OMS, a conversão comercial é feita pela OMC. E as duas, agem contra as pessoas em todo o mundo. No fim, é as nações, os povos que pagam, não é por isso. Fluxos de capitais transfronteiriços, IDE, empréstimos bancários, investimento de carteira, aumentando a complexidade e interconectividade do sistema financeiro global. Então, se a gente fosse falar dos anos nobres da globalização, nós estaríamos falando entre 1980 e 2008, mas dentro desse período,
O período seguinte já está sendo criado. A fragmentação da União Soviética, que atende não só aos desejos do sistema econômico, mas também do sistema político, que envolve a expansão da OTAN, dentro do processo de colocar dentro da OTAN várias ex-nações da República Soviética, ex-repúblicas soviéticas. Então, há já uma série de estratégias ali em desenvolvimento que lá na frente eles já estão prevendo isso. Eu falo de estrutura mundial de poder. Eles não trabalham a cada 5 anos, eles trabalham com planos de 100 anos, 200 anos. Quando a globalização está acontecendo nesse período, atendendo demandas da estrutura mundial de poder, ela já está planejando a desglobalização à frente. E isso está em andamento agora. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. A lentidão se seguiu aqui a parte da fragmentação econômica no mundo, de 2008 a 2010, foi caracterizada por uma expansão mais lenta dos empréstimos e comércio transfronteiriços. A globalização estagnou. E agora a globalização está afundando. Afundando. Por que ela vai afundar de vez? Porque vai vir os conflitos. Porque vai vir uma terapia genética muito mais forte aí, à frente do contágio catastrófico que começa na América do Sul. Nós vamos ter um processo ainda mais pesado, né, vindo. E aí nós temos as seguintes situações, então, que se desenham de 2019 a 2024. O custo de vida aumentou dramaticamente de 2019 a 2024 e o desemprego também. E aí nós temos os seguintes cenários. Na primavera de 2021, a escassez de materiais de construção prejudicou a construção e os projetos de remodelação dos proprietários existentes. Isso elevou dramaticamente os preços da madeira. Quem viu a live lá em que a gente mostrou o preço da madeira aumentando em 1000%? 1000% nós mostramos em uma live, o gráfico, não é? Isso elevou dramaticamente o preço das madeiras serradas e de outros materiais, aumentou os valores dos aluguéis e das vendas de residências em geral. Então, nós mostramos também isso na Europa, os aluguéis disparando estratosfericamente, Califórnia, em todo lugares aí, em todo lugar subindo um aluguel, e a crise na venda de imóveis e as bolhas criadas no período. Tendências semelhantes ocorreram no setor de energia. O preço do barril atingiu o máximo de, olha isso, nós estamos falando do período de 2020 a 2023, as pessoas esquecem, porque já foi. Porque ela olha agora lá, o índice está $82 o barril. Mas o barril, naquela época, onde somente a terapia genética, lockdowns, queimas de demanda e tudo estava acontecendo, só aí subiu 123% para $123 o barril. Em março de 2022, nem está tão longe, é 2 anos atrás, $123. O que vocês acham que vai acontecer quando todos os processos vierem a acontecer referente à guerra, conflitos que vão acontecer em vários lugares, a quebra da cadeia de abastecimento de uma forma muito mais radical e a terapia genética do contágio catastrófico chegar todo mundo junto dentro do mesmo período? Para onde vai o preço do barril do petróleo se somente com a terapia genética e lockdown chegou a $123? Não é? Então, quando a gente fala barril a $200, a gente realmente está sendo muito, digamos assim, como é que é o nome? Esqueci agora, fugiu da mente completamente. Esperançoso, vou usar essa palavra, né? A gente está sendo muito esperançoso de um barril de petróleo a $200. A gente imagina um barril de petróleo chegando à casa dos $300 a $500 nesse período. E aí vocês não precisam nem explicar o que vai acontecer com o processo inflacionário no mundo, né? Durante um período de vários meses, os americanos pagaram preços de gasolina muito mais elevados do que em 2 anos anteriores. Outra história proeminente relacionada com questões da cadeia de abastecimento foi chamada de escassez de chips, que são utilizados em praticamente todos os dispositivos eletrônicos digitais atualmente. Desde o final de 2020, um acúmulo de pedidos de chips levou à escassez de muitos produtos, incluindo automóveis. Os custos mais elevados dos automóveis novos e usados foram outro... Eita, o que está acontecendo aqui? Abri um negócio na minha tela. Que isso? Espera aí, pessoal. Tá abrindo umas coisas aqui do nada. Espera aí, só um pouquinho. Aí eu vou te falar. Alguém deixou alguma coisa aberta no meu computador. Espera aí. Deixa eu fechar. Senão vai dar probleminha. Acho que tá fechado já. Poxa vida, não é fácil não. Hoje é meio-dia, viu? Tá dando tudo errado. Vamos lá. Vou aceitar uma pessoa na sala aqui. Agora já foi. Vou voltar para lá. Olha, eu vou te falar, hoje ninguém merece. Bom, vamos lá. Continuando, vou ampliar a tela.
e entrar de novo. E assim nós vamos. Ah, meu Deus, ao vivo é isso. Bom, os custos mais elevados dos automóveis novos e usados foram outros dos principais contribuintes para o rápido aumento da taxa de inflação global. O que as pessoas não percebem? Destruição de Taiwan, liderança na produção de chips. Guerra com a China, liderança no mercado de chips. Isso é interessante, baseado nisso aqui, nessa informação, algo que a gente já falava antes de ter essa informação. A gente já vem suspeitando e dizendo isso para a audiência há algum tempo. Olha só, um analista aqui está dizendo o seguinte: Howard Marks prevê uma mudança semelhante na última carta de investidores, citando os riscos de segurança e dependência da Europa da energia russa e a terceirização dos Estados Unidos na fabricação de chips de computador. Olha só, dependência da Europa da energia russa e a terceirização da fabricação de chips. Olha só isso que eu vou falar agora. A potência mundial, quando vai fazer qualquer processo de reengenharia dentro do sistema, ela faz muitos anos antes, muito antes, muito antes. Então, olhem o que aconteceu até aqui, e todo mundo que acompanha a rede sabe, né? O que aconteceu com os gasodutos, o que aconteceu com a distribuição de GNL liderada pela Rússia e pelos Estados Unidos, a questão da crise dos chips. Agora, para pensar estrategicamente o que a potência mundial está fazendo. Prestem atenção. O líder em distribuição de GNL no mundo é os Estados Unidos. Conveniente os gasodutos entrarem num processo de crise mediante o que a Rússia fez em invadindo a Ucrânia, e aí o rompimento da Rússia em fornecimento de energia para a Europa. Que interessante, não? Por quê? Porque o GNL, segundo em GNL é a Rússia, e a Rússia vai ter um mercado para esse GNL. Mas o primeiro em GNL é os Estados Unidos, e a Europa é o mercado para os Estados Unidos, até porque a OTAN é parceira dos Estados Unidos.